você vai ter orientações específicas sobre aquilo que você tem mais dificuldade, qual é a sua necessidade especificamente. E na mentoria a gente vai sanando essas dificuldades, tirando essas dúvidas pontualmente de cada uma das pessoas que participam da mentoria, tá? É diferente de um curso, que o curso simplesmente você vai ter o conteúdo, mas você não vai ter esse feedback, essa orientação para você tirar as suas dúvidas, tá? Então, a gente vai ter isso na mentoria. Mas, para que a gente faça isso de acordo com a necessidade de vocês, nós estamos fazendo um convite para quem quiser participar desse grupo VIP. O link está na minha bio. Você entra direto no grupo, pode convidar quem você quiser para vir para essa bio, tá? Para vir para esse link, aliás, para esse grupo. E nesse grupo você vai ter acesso ao questionário. E o que é esse questionário? Qual a importância dele? Nesse questionário tem uma questão, uma pergunta, que é justamente quais são as suas dores. Quais as dores que você tem no tocante a esse tema, né? Não somente no tocante à temática, você pode colocar, mas também especificamente sobre a sua dúvida, o seu trabalho especificamente. A gente vai tentar sanar todas elas, tá? A gente vai fazer nesses dias aqui, a ideia da gente é fazer isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira dor que eu queria trabalhar com vocês hoje é a insegurança. Insegurança, o que é que insegurança tem a ver com mestrado e doutorado? Muitas pessoas, muitos alunos que eu já atendi, uma das primeiras coisas que eles falam é que eles não conseguem, eles não são capazes. Então a insegurança está muito atrelado também à falta de autoestima, digamos assim. Então muitos alunos têm interesse em ir para o mestrado e para o doutorado e não vão simplesmente porque acham que não têm competência, que não conseguem. E essa insegurança faz com que eles nem se atrevam a fazer o mínimo, que é procurar o programa de pós-graduação que eles querem se vincular. Então, nem procuram o programa, dirá entrarem na seleção, né? Então, a primeira dor é a insegurança. E hoje, além das dores, a gente vai trazer algumas dicas de como vocês podem diminuir ou sanar de uma vez por todas essas dores. A insegurança, ela é algo que vai estar com você a sua vida inteira, de certa forma, ou seja, pode estar. Quando é que ela começa a insegurança, o medo, tudo isso, dependendo do grau, eles podem ser benéficos, né? Eles não podem te paralisar, tá? Mas se você está inseguro em relação a dar um passo, por exemplo, você quer fazer um mestrado e um doutorado numa área que só tem no Rio Grande do Sul e você mora em Recife. Então, para você ir para lá, mudar tudo, para fazer uma tentativa de uma seleção, realmente essa insegurança ela é normal. Mas quando esse mestrado, esse doutorado é na tua cidade, às vezes dentro da universidade que você já frequentou, já conhece alguns trâmites, digamos assim, e você ainda assim não se aventura, é porque essa insegurança ela está te paralisando. Então, nesse caso aí, a única forma de vencer a insegurança, vai parecer meio óbvio o que eu vou dizer, mas é a segurança. A única forma de eu vencer aquilo que me trava é destravar. Como? Para que eu perca esse medo, essa trava de dizer, eu não consigo, eu não posso, que tem a ver com autoestima, então eu preciso me tornar uma pessoa confiante naquilo que eu quero. Como? Primeira coisa, você sabe qual é a área que você quer atuar? Eu vou dar exemplos aqui da área que eu tenho mais domínio, que é a área de professores, né? A área de educação, aliás. A área de educação, de ensino, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, você quer trabalhar
com mestrado e doutorado, bem-vinda. Eu tenho que tirar o óculos aqui para ler. Clarice e J. Pereira e Edson Júnior também, bem-vindos. Se você quer fazer um mestrado ou um doutorado na área de educação, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a saber quais são as instituições de Recife. No caso, eu vou trazer exemplos aqui de Recife, Natal, João Pessoa, enfim. Quais são as instituições que têm aquele mestrado? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, que tem mestrado em educação, tá? Boa noite, Clarice. Que tem mestrado em educação. E aí você vai ver quais são as áreas de concentração. O que é isso? Vamos lá. O mestrado e o doutorado, digamos que ele seja... Eu vou trazer aqui... Que ele seja essa página aqui, tá? Essa página aqui, ela tem vários parágrafos. Digamos que o mestrado em si seja isso tudo. E cada parágrafo desse é uma área de concentração. Dentro da universidade, você tem professores que discutem um determinado tema, outros que discutem outro. Então, olha, nesse programa de mestrado, quais são as áreas de concentração? Ah, mas eu não tenho a menor ideia sobre o que eu quero pesquisar. Eu sei que é educação, mas não tenho a menor ideia. Vai nessas áreas de concentração, olha o que cada uma delas discute, olha quem são os professores e olha o que é que eles discutem, o que é que eles orientam. Se possível, verifica outros alunos que eles já orientaram. Vai lá no Lattes do professor e verifica isso. No método que eu desenvolvi, a primeira técnica que tem, que é o primeiro azinho, é antecipação. Ou seja, são estratégias que a gente ensina para que você saiba, antes dos seus concorrentes, digamos assim, informações preciosas. E uma das informações que a gente orienta é justamente essa. Olhar a linha de pesquisa, olhar o mestrado, a área que você quer, a área macro. Olhar as linhas de pesquisa, que são as áreas chamadas de micro, digamos assim. E aí você vai também olhar o currículo desses profissionais, desses professores e as defesas, as orientações das quais eles já participaram. Então aí você identifica. Nesse mestrado, tem alguma coisa que me interessa? Se tiver, beleza. Se não tiver, o que eu me interesso, eu posso adaptar para esse mestrado? Não. Então eu vou procurar outro mestrado. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz na UFPE. E o doutorado, eu fiz na UFRN. Um beijo aí para os meus amigos de Natal, para essa cidade maravilhosa que eu amo. E por que eu optei pela UFRN? Fiz a seleção tanto na UFRN quanto na UFPB. Aqui, em educação, não tinha a linha de pesquisa que eu queria. Então, eu me antecipei. Eu fui procurar um local próximo que tivesse esse mestrado, esse doutorado na minha linha de pesquisa, na minha área especificamente, que era impressos, mulheres, professoras, né? E aí eu achei tanto na UFRN quanto na UFPB. Só que a da UFRN era, vamos dizer, 80% o que eu queria. E na UFPB. E na UFRN era 100%. Como eu passei nos dois, eu optei pela UFRN e fiz o meu doutorado lá. Então, a insegurança é algo que pode te paralisar. Como é que você vai vencê-la? Através do conhecimento. Procure saber procure identificar quais são as instituições que trabalham com o mestrado na área que você quer e depois procure dentro dessa instituição, na pós-graduação especificamente, no site, você procura as áreas de concentração para você definir o que é que você vai pesquisar, certo? Então, uma das principais dores que os alunos apresentam, não somente para mim diretamente, com os alunos que eu atendo, que eu já atendi, né? Já atendi mais de 100 alunos, não somente eles verbalizam isso, como eles demonstram, às vezes, nas entrelinhas. Então, a insegurança é muitas vezes um inibidor, algo que vai barrar, que vai te travar, para que você não siga o seu caminho, tá?
A segunda dor que eu queria trabalhar com vocês é como eu defino meu tema de pesquisa. Isso aí é muito complexo, tá? Por quê? Porque o tema de pesquisa, ele tem muito a ver com a tua trajetória. Se você não tem ideia, não tem noção, quando a gente faz consultoria, que é algo mais específico, mais individualizado, a gente sempre faz a pergunta para a pessoa: qual é a temática que você mais gosta de estudar? Bem-vinda, Érica! E aí a pessoa vai dizer: eu adoro saber como é que as escolas eram formadas e tal. Então eu já estou pensando aí numa linha que ele pode trabalhar, né, sei lá, de repente com história da educação. Ele pode ir para uma área de conteúdos escolares, ele pode ir para a estrutura da própria escola. Então, dentro da consultoria, a gente consegue delimitar isso. Mas não se desesperem. Não sei sobre o que eu quero trabalhar. Faça uma relação com 30 temas que você gosta de estudar dentro daquela área. No caso de educação, eu gosto de saber sobre, sei lá, como é que as escolas eram construídas, como é que os professores eram formados. Aí você, depois que você escrever esses 30, você escolhe 5. E dentre esses 5, você vai buscar verificar com quais deles você mais se identifica. E também vai voltar para o ponto 1, que é quais são as instituições que trabalham com mestrado na área que você quer e que tenha linhas de pesquisas que discutam isso aí. Olá, Belarmino, Samuel, Ana e C. Veloso, sejam bem-vindos. Chamem mais pessoas. Então, eu preciso de cara já saber o tema que eu vou trabalhar? Não. Da mesma forma que em qualquer área a gente tem várias opções, dentro da pesquisa acadêmica a gente também tem. Então faz uma chuva de ideias. Escreve 30 e depois você vai você vai definir o que é que você quer. Dica de ouro, tá? Não pesquisem nada que vocês não tenham paixão. Que os olhos de vocês não brilhem. Por exemplo, Oi, Mari. Seja bem-vinda. Por exemplo, eu já tive sugestões de professores para pesquisar coisas que eu não tinha o menor desejo, a menor vontade. Por que eu digo isso? Porque a pesquisa, ela é, em alguns momentos, algo muito solitário. Então, ficar você e o seu tema, muitas vezes, muitas noites, muitas tardes, muitas manhãs, sozinhos, você pode ter problemas se for um tema que você não goste. Oi, Mari. Oi, amiga. Tenho que tirar o óculos para ler aqui, tá, gente? E botar o óculos para ler no computador. Coisas de miopia e astigmatismo, mas a gente resolve. Então, se você não tem paixão pelo tema, eu sugiro que você descubra primeiro o tema que você é apaixonado para poder você enfrentar um mestrado e doutorado. Além da questão da solidão, tem a questão da complexidade, né, do todo da pesquisa, que vai envolver também leituras. E que, se você não gosta do tema, aquelas leituras vão ser muito maçantes para você. E o que era para ser um prazer, porque para mim o mestrado e o doutorado foram períodos desafiadores, porque realmente eu precisei... eu tive algumas dores que não foram sanadas, por isso que eu faço essas lives, por isso que eu estou aqui nesse meu projeto, porque eu sei que tem pessoas que têm dores que eu tive e que eu não tive quem sanasse essas dores. Eu tive que aprender, né, no dia a dia. E aí, uma das coisas que eu percebi foi justamente isso. Como eu estava fazendo algo que eu era apaixonada, na época do mestrado, teve um momento que eu precisei trabalhar em 3 lugares.
eu trabalhava e fazia mestrado. Alguém pergunta para mim, como é que você conseguiu? Deu-se um jeito. Eu precisava, foi um período curto, foram apenas 8 meses, porque no período do doutorado, do mestrado, aliás, eu fui apresentar um trabalho em Portugal, então eu precisava custear as minhas despesas e eu não poderia abrir mão desses empregos. Então eu precisei realmente ficar em 3 locais trabalhando. Meu orientador só faltou me matar, né? E quase tem um infarto, mas tudo bem, ele sobreviveu, graças a Deus, e eu também. Então, não faça, esse é o meu conselho, tá? Você pode até fazer, mas eu tô sugerindo que você não faça algo que você não gosta, porque em alguns momentos vai se tornar muito maçante. Aquilo que pode se tornar, que pode ser, né, que deve ser algo prazeroso, pode se tornar um martírio, e você, quando termina o mestrado e o doutorado, você não quer nem ver o seu trabalho. Eu sei que logo depois a gente tem a gente tem meio que quando as mulheres têm bebê, que às vezes tem, como é que chama, que rejeita o bebê, né? Oi, Mari, obrigada. E tem aquela rejeição pós-parto, alguma coisa assim. A gente às vezes tem também quando a gente termina a tese ou a dissertação, mas é temporário, é coisa de 2, 3 meses que você está muito imbuído ali, está muito inserido naquele contexto, você fica meio chateado algumas vezes, mas passa logo. Porque depois vão vir os momentos para você apresentar o seu trabalho, para você discutir, para você apresentar artigos dele, enfim, é muito gostoso. Pelo menos eu acho um prazer, para mim é um prazer. Depressão pós-parto, isso. Obrigada, Ana Paula. Depressão pós-parto, às vezes a gente tem, porque eu digo que eu não tenho filhos, mas eu digo que eu tenho 2 filhas, né? Minha dissertação e minha tese, que é um parto, gente. É um parto, uma durou 2 anos o parto, e a outra durou 3 anos e meio o parto, quase 4 anos. Então, são 2 partos bem longos, né? Não são apenas 9 meses. Então, a gente às vezes tem isso, mas é temporário, depois passa e a gente se cura, se trata. É bom também fazer terapia durante o processo, excelente, me ajudou muito. Certo? Então, a primeira dor é a insegurança, a segunda dor é como você define o seu tema. Como é que a gente sugeriu? A gente vai e coloca 30 temas, desses 30, pega os 5 que a gente mais se identifica e vai afunilando até chegar em 3, 2 e de repente que esses temas possam até ser aglutinados para formar um tema novo, certo? Então, isso é bacana. Evelyn, Caroline, chegou, bem-vinda, bem-vinda. Aline também. Obrigada, gente. Tem um filtrozinho aqui do Instagram pra gente não ficar com o rosto tão cansado, né? Que o dia hoje foi pesado. A terceira dor que as pessoas têm é como dar conta, na verdade, né? Como dar conta de um conteúdo amplo, que é o estudo do que realmente você vai usar no seu projeto, e ao mesmo tempo estudar para a seleção de mestrado ou doutorado. E aí eu volto novamente para o primeiro ponto do método aprovar, que é o método que eu desenvolvi. Antecipação, gente. Antecipação em várias coisas é fundamental. Mas no mestrado e no doutorado ela é imprescindível. Não somente porque a gente está trabalhando com algo que a graduação às vezes não te forma para isso, mesmo o pessoal que agora está com PIBIC, PIBID e tal, ainda é muito incipiente, principalmente em algumas áreas. Então, às vezes você não participa dos projetos de pesquisa porque você trabalha, não tem como e tal. Então, quando você chega no mestrado, chega no momento para fazer um projeto de mestrado, você fica perdidaço. Eu fiquei perdidaça. Eu fiz 2 vezes a seleção para poder ser aprovada. E descobri, na segunda vez que eu fiz, que o meu primeiro projeto não era um projeto, era praticamente uma resenha. Então, a gente ou ganha ou aprende. Então, eu aprendi muito. Bem-vindo, José Roberto. Gente, eu tenho que tirar o óculos para ver aqui, tá? José Roberto e Aline, bem-vindos. E aí, como é que eu vou dar conta de tanto texto para montar o meu projeto e de tanto texto
para estudar para a prova especificamente do mestrado. Eu vou falar da prova já já. A antecipação é a chave, é a moeda que você vai usar para conseguir chegar mais perto do seu objetivo, do seu sonho. Porque para mim era um sonho, tá, gente? Por isso que eu falo o seu sonho, porque para mim é um sonho. Obrigada, Zé Roberto. E aí, o que é que acontece? Quando você se antecipa, você vai fazer isso. Não está aberto. Agora a gente está em dezembro. Não tem mestrado aberto. Tá, mas eu não preciso esperar. Aliás, eu não preciso não. Eu não devo, de forma alguma, esperar a abertura do edital para eu me preparar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Hashtag dica de ouro. Entre a abertura do edital e o fechamento, esse tempo é único e exclusivamente para você preparar a documentação e entregar. Nesse tempo não dá para você preparar um projeto. Inclusive, esse ano eu rejeitei algumas pessoas que me procuraram. Não rejeitei as pessoas, não, gente, perdão. Rejeitei o pedido delas de que eu as orientasse para fazer a seleção, porque faltava tipo 3, 4, 8 dias e a pessoa queria começar um projeto do zero. E aí complica muito. Oi, Adelson Lima. O Brasil precisa de pesquisadores. Vou colocar essa hashtag aí. O Brasil precisa de pesquisadores. Sejam bem-vindos aí. A tal da Preta também, minha aluna, Jéssica. Certo, gente? Então, não dá para escrever um projeto em 8 dias. Não dá. Até dá, mas ele não vai ficar bom. Ele não vai ficar assertivo. Ele não vai atingir o objetivo que você quer, que é ser aprovado, tá? Então, se antecipa, começa antes. É para 2022, começa em 2021. Começa a pesquisar quais são as instituições, a primeira orientação que eu dei hoje. Começa a pesquisar as instituições. Outra coisa importante no tocante às instituições, que eu esqueci de falar lá no começo. Você quer fazer um mestrado pago ou você quer fazer um mestrado gratuito? Quem aqui gostaria de fazer um mestrado gratuito? Coloca aí, responde aí para mim, eu. Ou quem já fez, né? Tem algumas pessoas aqui que já estão no mestrado, no doutorado, né? Meu amigo aí, Adelson, vou falar para todo mundo aqui, ele acabou de ser aprovado no 2º doutorado, né? Um menino maravilhoso, um espetáculo, inteligentíssimo, né? Que é 0800, né, Evan? Muito bem. A aluna que mais fala na aula aí. Ai, Adelson, obrigada. Adelson disse que aprendeu a escrever comigo, aí obrigada. Na verdade, não foi bem assim, né? Você já era bom, eu só ajustei algumas coisas aí. Você é meu orgulho, você sabe disso. Ele foi aprovado acabou de mandar para mim hoje, né? Notícia fresquinha aí, ele foi aprovado no doutorado na UNB, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Não somente por ele, mas... Ai, Adelson, obrigada. Para de falar, senão eu vou chorar aqui. Fiquei muito feliz por ele, assim. É uma pessoa que é inteligentíssimo e que não achava que era do mundo acadêmico. Eu falei, claro que você é. Se você já tem um mestrado, como é que você não é? E aí ele foi inteligentíssimo aí como ele só e conseguiu passar em mais um doutorado. Lindo. Lindo. E graças a Deus eu torço muito pelos meus amigos e por amigos que passaram a ser meus alunos, por amigos que ainda vão ser meus alunos, Raquelzinha aí, minha querida, obrigada, Deus, obrigada. E aí, gente, quando você se antecipa, você consegue fazer algo bom, né? Então, você quer fazer um mestrado gratuito? Beleza, nós temos poucos pesquisadores no Brasil, fato, mas também tem a ver com a quantidade de de oferta. São poucos doutorados e mestrados gratuitos no Brasil. A gente tem as universidades grandes, o FPE, o FPB, o FRN, o FAO, né? As federais da vida. Também te amo, coraçãozinho para você. E aí todas elas têm mestrado gratuito. Só que aí você tem 10, 15, 20, 30 pessoas. Eu vou trazer essa estatística o ano que vem para vocês. Pretendo fazer um levantamento na área da educação, pelo menos aqui na região Nordeste. Eu vou fazer um levantamento sobre
dessa estatística de concorrência, né? Para vocês saberem onde é mais concorrido, onde é menos e tal. E quando você pensa assim, eu, por exemplo, eu não tinha condições de fazer um mestrado pago. E eu acredito que muitos, para quem eu falo, principalmente, bem-vinda, Laine, principalmente as pessoas para as quais eu falo, bem-vinda, Claudiane, elas são ou professores ou pessoas que estão no mercado de trabalho, mas que não têm um custo muito... não tem uma receita muito alta. E hoje, gente, para um mestrado, a média de R$ 1.200 a R$ 1.800 por mês é um investimento muito alto. Ainda que você saiba que é investimento, mas às vezes você não tem condições de fazer. Aí você abdica do seu sonho porque você não pode pagar um mestrado. Ou você faz como outras pessoas que eu conheço, que eu também... não é que eu desaconselhe, mas eu sempre chamo a atenção. Muita gente está fazendo mestrado, doutorado em instituições que não têm o curso reconhecido. Então, paga um valor, às vezes, um pouco menor do que as instituições mais tradicionais, que são privadas. E aí paga, sei lá, digamos que uma instituição privada que tem um mestrado reconhecido é 1.800, 1.500 e a outra instituição é 900, é 800, 700. Ele pode pagar. Tá, mas o que você vai despender de energia para validar o seu trabalho vai lhe dar muito mais trabalho do que você preparar um projeto e fazer uma seleção na instituição pública. Ah, Sandra, mas para passar na instituição pública é arrumadinho, é QI, quem indica e tal. Eu sou a prova viva de que isso pode até acontecer, tá, gente? Mas eu sou a prova viva de que, no meu caso, foi diferente. Primeiro, eu agradeço a Deus por isso, né? E segundo, eu corri atrás, eu fui atrás, eu dei minha cara a tapa, eu me expus, coisa que muita gente tem medo de fazer. Aí a gente volta para o ponto 1 que a gente viu hoje, a insegurança. Então, não permita que a insegurança barre você. Se você está aqui nessa live, você está aqui também porque você é meu amigo, minha amiga, né? Mas você pode conhecer alguém que tem essa dor, que é inseguro para fazer uma seleção na instituição pública, porque ele acha que ele não vai passar. E aí, como é que eu vou dar conta do meu trabalho? Como é que eu vou dar conta de montar o projeto? Como é que eu vou dar conta de estudar para prova? Antecipação. Tem que ter antecipação. Tem que saber onde você vai fazer, o que você vai fazer, começar o seu projeto com antecedência. Se você sabe, eu vi, Sandra, que o mestrado, sei lá, no FPE, o edital sai em março. Então, beleza, comece a preparar em dezembro, comece a preparar em setembro do ano anterior, tá? Para que você não perca energia, não se despenda, não despenda tanta energia, não desperdice essa energia. Então, tem como fazer isso? Tem como eu me preparar para o projeto e também me preparar com antecipação, com antecedência, eu me preparar para uma seleção. Mas como é que eu vou adivinhar quais são os livros que se usam? Exatamente quando a gente trabalha, quando a gente faz a mentoria ou a consultoria, a gente orienta que as pessoas procurem a média dos últimos 5 anos. Quais foram os livros usados nos últimos 5 anos? Ainda que esses livros não sejam todos eles utilizados, se você estudá-los, quando sai o edital, você já tem meio caminho andado. E aí a gente tem uma técnica também para vocês estudarem, aprenderem a estudar, tá? Mas assim, essas lives que são gratuitas, se vocês aplicarem o que a gente está trazendo aqui para vocês, vocês conseguem, ao final desse conjunto de 7 lives, vocês conseguem começar a escrever o projeto de vocês. E se vocês correrem atrás das coisas que a gente vai trazer aqui para vocês, vocês conseguem fazer o projeto de vocês. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu dou conta disso se antecipando? Eu consigo dar conta do meu trabalho, consigo dar conta do projeto e consigo dar conta do que eu preciso estudar para fazer a prova? Consegue. Tá? Agora tem que se antecipar. A quarta dor tem a ver com... que eu quero trazer para vocês, tem a ver com a prova de língua estrangeira. Tá? Isso aí é um calo para muita gente.
Tem instituições que utilizam inglês, espanhol e francês. Tem instituições que vão utilizar só inglês, ou tem algumas que utilizam alemão. Vai depender não somente da instituição, mas da área que você vai fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado, porque em determinadas áreas, alguns autores estão, a maioria está em alemão, a maioria está em francês, vai depender muito da sua área. Então, precisa se antecipar para saber qual é a língua estrangeira que vai ser pedida. Roraima me manda um beijo, tá bom, Adelson? Obrigada, outro beijo para Roraima. Um beijo para o seu filhote que fez 1 ano e para a Luana também. Jéssica Olivier, Norma, Claudiane, Laine e todos os que entraram aí, obrigada. Obrigada por permanecerem aqui. Manda um aviãozinho aí para o Instagram entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Caso esteja sendo, né, gente? Aí vocês mandam o coraçãozinho. O aviãozinho vocês mandam para alguém. E aí, o que é que acontece? Quando você descobre quais são as línguas estrangeiras que aquele determinado programa trabalha, com as quais aquele programa trabalha, você vai procurar aquela que você tenha mais aptidão. Eu amo espanhol, sou professora de espanhol, a Delson também. Amo espanhol, aprendi espanhol também com ele. Uma parte do que eu sei hoje de espanhol eu aprendi com ele. E eu não poderia me aventurar a ir para um mestrado que eu já tinha dificuldade do próprio projeto, aí eu ir fazer, por exemplo, uma língua inglesa, porque o meu conhecimento em inglês é muito, muito incipiente, muito, muito mesmo. E aí eu falei, não, eu vou para o espanhol. Por quê? Primeiro, é uma língua que eu, na época, eu já tinha um domínio, certo domínio, né? Depois eu melhorei, me aprimorei, mas eu já tinha um domínio em 2006. E aí eu fui pesquisar o que é que eu poderia utilizar na prova. Eu descobri que eu poderia utilizar um dicionário. E aí esse dicionário, para mim, fez toda a diferença, e eu deixo isso aí como dica de ouro para vocês. O dicionário que vocês utilizam, ou que devem utilizar na prova de língua estrangeira, caso seja permitido, é um dicionário que seja, no caso de espanhol, espanhol, espanhol. Inglês, inglês. Por quê? Porque é o dicionário que ele tem só o verbete de entrada e de saída. Por exemplo, você tem o que é mesa em inglês, o que é mesa em português. Você vai correr o risco de, naquele contexto, aquela palavra não significar aquilo. Tá? Então, utilizem, se for possível, um dicionário na própria língua, tá? Perfeita a língua espanhola, né? Eu também amo. E aí, uma outra coisa é fazer um curso, ou estudar sozinho, não sei, ou fazer um curso instrumental. Procurar um professor que te oriente de forma instrumental, ou seja, direcionada. O que é português instrumental, o que é espanhol instrumental, inglês instrumental, francês instrumental. É um direcionamento que aquele professor ele vai te dar, ou aquele curso vai te dar, para você utilizar a língua num determinado contexto. É diferente de um inglês, ou um espanhol, ou um francês para conversação, que aí vai trazer dia a dia, aeroporto, shopping, feira, enfim. Ele vai pegar. Eu já ministrei cursos e quero voltar em breve, se Deus quiser, trabalhar com o espanhol instrumental. Eu já ministrei curso de espanhol instrumental para turmas do pré-pós, que foi um projeto de mestrado e doutorado de acesso, né, o mestrado e doutorado, feito aqui na UFPE, e que eu tive o privilégio de participar. E também tive turmas avulsas de português instrumental também, de espanhol instrumental, perdão. E aí a gente trabalhava com o pessoal que ia fazer na área de educação, e a gente trazia textos específicos de educação e discutia esses textos, trazendo os falsos amigos, que são os falsos cognatos. A gente trazia estrutura da língua, porque a prova você responde no seu idioma, pelo menos na maioria das provas você responde no seu idioma. Então você precisa de uma compreensão leitora, tá? Uma compreensão leitora, uma compreensão escrita, que é, eu acredito que é uma das partes mais, entre aspas, fáceis das línguas, é essa compreensão, esse nível de compreensão. É mais fácil aprender do que a conversação, a audição. Eu já fiz o DEL, que é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, e é muito difícil a prova, porque você tem que fazer compreensão escrita, compreensão
leitora, né, que é com o olhar, você tem que falar e você tem que ouvir. Então, você tem que usar os 4 sentidos para poder fazer a prova. É diferente da prova de língua estrangeira do mestrado e doutorado, tá? Algumas instituições, como é o caso, pelo menos era, não sei como é que tá agora, porque teve algumas modificações, alguns programas, mas a UFRN, no caso do doutorado, você precisava ter 2 línguas, mas só que não era exigido na hora da seleção. Só era exigido depois. Você tem um prazo para apresentar uma proficiência na língua que você escolheu. No caso, eu escolhi inglês e espanhol, e aí eu tive tempo para me preparar. Mas a maioria vai exigir isso na prova. Mais uma vez, na prova de ingresso, né? No momento de ingresso. Mais uma vez, antecipação. Você precisa saber se vai ser exigido na hora de ingressar. E outra coisa, se é exigido e se é só classificatório ou eliminatório. Dica de ouro. Ah, Sandra, mas eu tenho um conhecimento básico de espanhol e a prova é só classificatória, ela não vai me eliminar. Tá bom, ela não vai lhe eliminar. Tem 10 pessoas. Você não deu uma atenção especial à prova, a esse conhecimento, né, da língua espanhola, e você fez a prova com seu conhecimento, não fez o que a gente orientou aqui. Beleza. O que é que vai acontecer? Tem 10 pessoas e tem 9 vagas. Aí você tirou a nota mais baixa. O que é que vai acontecer? Respondam aí para mim. Ela é só classificatória. Você tirou a nota mais baixa no geral. O que é que vai acontecer? Oi, Vitrine. Vitrine da Ju, então deve ser Ju. Vou tirar o óculos aqui que tá melhor para eu enxergar do que com o óculos. Por incrível que pareça, porque tá bem pertinho aqui. O que é que vai acontecer? Você vai ficar no 10º lugar se no cômputo geral das notas você ficar com a menor nota por conta da língua espanhola, por exemplo. E aí não era eliminatória, era só classificatória. Tá. Mas aí te classificou em último lugar. E aí você perde a vaga. Dancei. Exatamente, Ana Paula. Dancei. E essa dança aí não é uma dança boa, não. É uma dança ruim, tá? Certa vez o meu irmão falou que ficou na final. Fui pra final. Ele estava se referindo à prova da faculdade. E uma criança de 5 anos falou: você foi pra final? Que coisa boa! Parabéns, você tá na final! Só que a concepção dela de final era um concurso, uma premiação, né? E na universidade, final significa que você tá ferrado, que você vai ter que estudar o conteúdo todo da disciplina. Então, esse dancei aqui, né? Porque eu ganhei o concurso de dança e fui dançar, não. É porque você saiu do páreo, você perdeu a sua vaga. Então, se antecipe, verifique se a exigência da prova é classificatória ou eliminatória. Se for eliminatória, dê uma ênfase maior nessa prova, procure ter uma atenção especial a isso. Se for somente classificatória, você também dá uma atenção, mas aí você pode focar em outros pontos que você tem mais fortes, né? Focar nas suas fortalezas, tá? A quinta pergunta que as pessoas fazem normalmente é: como eu vou escolher o orientador? Como é que eu vou saber quem é o meu orientador? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? A pergunta de $1 milhão. Normalmente, a gente só sabe quem é o orientador quando a gente entra na universidade. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da instituição ou dependendo da área, existem algumas áreas, e isso eu vejo muito forte nos mestrados e doutorados fora do Brasil, que você manda uma carta, o orientador aceita e você se submete ao processo tal. Só que nas instituições públicas, normalmente no Brasil, primeiro você faz a seleção e, por exemplo, mestrado em educação tem 12 vagas, um exemplo. E aí tem 4 linhas de pesquisa, 4 áreas de pesquisa, né? E aí 4 linhas de pesquisa mesmo. E aí cada uma delas tem 4 vagas. E aí, dentro da área, os profissionais é que vão se revezar para saber quem é que vai receber tal ou tal
aluno ou pesquisa. Então, é um pouco difícil você saber. Você pode ter uma vaga ideia. Existem alguns professores que têm abertura para você dizer para ele, professor, caso eu passe, o senhor aceitaria orientar meu trabalho? E aí você pode submeter o trabalho ao crivo dele, para ele dar uma olhada e tal. Mas a grande maioria deles não gosta dessa relação, porque pode parecer que eles estão beneficiando uns alunos em relação a outros. Então, a grande maioria prefere se isentar. Se você tiver um contato com esse professor, já foi aluno dele e tal, você fala para ele se ele gostaria de orientar você, ou se ele teria interesse e tal, beleza, mas você tem que passar na prova e comprovar que você tem competência para estar ali. Mesmo que você já tenha um orientador, entre aspas, prévio, tá? Então, como eu vou saber quem vai ser meu orientador? Só tem como saber depois que você é aprovado. No meu caso, eu fiquei sabendo quem ia ser meu orientador antecipadamente, porque ele era o único. Eu nem sabia com tanta certeza, mas eu tinha assim 90% de certeza que ia ser ele, porque ele era o único da pós-graduação que trabalhava com aquela temática que eu discuti, né? Então, assim, poxa, então vai ser ele. E realmente foi. Foi o professor Geraldo Barroso, um excelente orientador. Graças a Deus eu tive 2 excelentes orientadores, tanto no mestrado quanto no doutorado. No doutorado na UFRN, a professora Inês Stamato, e também o meu co-orientador em Portugal, para o período de sanduíche que eu fiz também, o professor Afonso, excelente, eu gostei muito da orientação dele, né? Então, são orientadores que eu tive o privilégio de trabalhar com eles, ser orientada por eles, né? E hoje, minha dissertação, minha tese, ter o que ela tem de bom, né? Também eu devo muito, muito a eles, né? São excelentes professores e a orientação deles era muito boa. Então, me dava confiança, me deixava confiante. Quanto mais confiante você vai para a seleção, mais o orientador, ele pode estar na banca. Ele pode estar na banca de seleção. Ele pode estar corrigindo a tua prova. A prova escrita, ela é corrigida de forma anônima, tá? Eles não sabem quem é a gente, não, os professores não sabem. Então, normalmente, os professores que corrigem a prova, normalmente não são os mesmos que vão orientar, para evitar um pouco vamos dizer, algum beneficiamento aí, algum beneplácito aí. Então, esses professores, eles fazem essa correção de forma anônima, depois a gente vai submete, eles analisam, né, o nosso projeto, o nosso currículo, e eu vou falar, são as 2 coisas que eu vou falar após essa questão específica agora. Eles vão analisar e vão definir a nossa nota, mas de uma forma anônima. Depois, quando juntar tudo, é que eles vão saber quem é quem ali. Aí sim é que você vai poder saber quem é o seu orientador, tá? Depois da aprovação, da divulgação, homologação, ingresso, é que você vai saber, tá? Então, como é que eu sei o meu orientador? Difícil saber. O 7º ponto que eu queria trazer para vocês, a 7ª dor, é como eu construo o meu currículo. O que danado é currículo Lattes? É porque ele late? Não. Bem-vinda, Marcela, outra aluna minha aí. É porque ele tá latindo? Não. O currículo Lattes é uma plataforma, tá? Do CNPq. E dentro dessa plataforma você constrói um currículo que ele é acessado por qualquer lugar do mundo. Então, se você quiser submeter numa instituição lá na Austrália e elas pedirem um currículo, você pode mandar o Lattes. Normalmente, o Lattes ele tem também a versão em inglês. Então, ajuda nesse processo. Tem que ter? Tem que ter. É fácil fazer? Depende. Se você tiver uma boa desenvoltura de internet, você consegue tranquilamente. Mas ele tem os espaçozinhos onde você vai colocar o quê? Então, tem um espaço que você vai colocar cursos que você já fez, a sua formação, os artigos que você já publicou. Então, é importante, fazendo um complemento, né, do currículo. Eu preciso ter um currículo bem recheado? Sim, é muito bom. É muito bom porque existe o que a gente chama de barema.
Alguém aqui já ouviu falar essa palavra? Barema não é um peixe, tá? Barema. Quem já ouviu falar essa palavra aí? Barema. Falem aí, eu não, nunca ouvi, sei nem o que é isso. É um peixe, é uma comida? Cadê vocês? Ainda estão aí? Ou já me abandonaram? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não. Não sabem o que é barema. Barema é um... Vamos dizer, uma... Fugiu minha palavra agora, mas é como se fosse um documento que ele vai dizer quanto vale cada atuação sua no mundo acadêmico. Quanto é que vale um artigo, quanto é que vale uma orientação de TCC, quanto é que vale uma palestra, quanto é que vale aulas que você já ministrou, quanto é que vale sua participação num PIBID, num PIBIC. Então, todo programa de pós-graduação, ele tem um barema, ele tem um critério, era isso que eu queria dizer, é uma relação de critérios, tá? Para que cada critério desse tenha uma pontuação. Então, quando você se submete, você precisa ter essa clareza. A antecipação entra aí também. Eu preciso saber o que é que naquele programa de pós-graduação é exigido. Eles pedem mais artigo ou mais aulas no ensino superior? Eles pedem mais aulas no ensino superior ou eles vão pontuar mais quem tem artigo não, capítulo de livros, tá? Como é que eu vou saber? Pega o barema da seleção anterior, para você já ir construindo o seu Lattes em cima daquela proposta anterior, tá? Então, preciso ter um Lattes recheado? Sim. E como é que eu faço um Lattes? É muito fácil. Entra na plataforma do CNPq, www.cnpq.br, e vai ter lá, plataforma Lattes. Você coloca lá, tem uma opçãozinha, quero entrar, alguma coisa assim, porque faz muito tempo eu não me lembro mais. Mas a gente vai ter uma dessas lives, a gente vai mostrar esses documentos na prática, tá? Então, você vai construir do zero. Se você não tiver ainda, pode ser a primeira coisa que você faça em prol do seu mestrado e doutorado, que é o seu Lattes. Doutorado não, porque quem já tem mestrado já tem o Lattes. Mas quem não tem o mestrado ainda, só fez a especialização, então pode ser que não tenha o Lattes. E a oitava, que é o bônus, a gente sempre tem um bônus aqui. A oitava pergunta, a oitava dúvida que os alunos têm é... eu esqueci o que eu ia falar exatamente agora. Eu estava falando do Lattes. Gente, eu esqueci qual era a oitava questão, o oitavo ponto aqui. Tinha a ver com o Lattes. Eu esqueci. Acontece nas melhores famílias. Eu anotei os 7, mas não anotei o oitavo, porque o oitavo ia decorrer disso aqui. Mas enfim, eu vou me lembrar aqui no decorrer da nossa finalização aqui. Então, faz o teu Lattes, coloca isso como o primeiro ponto, a coisa mais importante para você começar a caminhar nessa sua jornada, nesse seu projeto de fazer o mestrado ou o doutorado, tá? Então, pega o edital, consulta. Nós vamos fazer aqui uma live que vai ser 7 documentos fundamentais para você ingressar no mestrado ou doutorado, principalmente no mestrado, porque o doutorado normalmente as pessoas já têm. E aí a sua caminhada vai ser mais fácil. Não tenho dúvida nenhuma que se você usar, a gente está apenas, provavelmente, nessas 7 lives, a gente vai trabalhar somente com vamos dizer, com a questão da antecipação. A gente talvez nem chegue
nos outros pontos. Mas a antecipação, não sei se vocês perceberam, ela foi o norte da nossa aula aqui hoje, da nossa conversa aqui hoje, tá? Então, faz o Lattes, constrói esse Lattes. Se você tiver dificuldade, tem pessoas que ajudam você a construir esse Lattes, tá? Mas começa. Lembrei, a questão dos artigos. Essa era o oitavo ponto. Se você está na graduação, eu falei isso semana passada para os meus alunos. Eu falei, se você está na graduação e vai fazer um trabalho de graduação, esse trabalho é um trabalho que demanda tempo, que está demandando pesquisa, já pensa, já estrutura esse trabalho, ou no formato de uma monografia, ou no formato de um artigo científico, para que, quando você termine a sua graduação, você já tenha um encaminhamento disso aí. Porque você precisa entender o seguinte, tudo que você estuda na graduação pode se tornar algo palpável para o seu futuro. No caso, para você ou fazer a monografia da sua graduação ou pensar nisso aí para o seu projeto. Eu já tenho alunas que estão pensando aí e querem, da turma de Marcela, e querem continuar com a mesma temática aí no mestrado e doutorado. E outra coisa, nem sempre não. Você não precisa fazer uma pós-graduação, lato sensu, que é aquela especialização, né? Famosa especialização. Você não precisa fazer especialização para poder ir para o mestrado, não, tá? Você pode ir para o mestrado direto. Até porque a especialização, ela é curta. Às vezes ela até tem uma monografia, algo do gênero, mas não se compara a um projeto que você vai fazer no mestrado. Se você quiser fazer uma especialização que vai te dar algum retorno, vai te dar algum subsídio que você precisa para o seu exercício profissional, beleza, mas ela não é imprescindível para você ir para o mestrado, tá? Você pode ir para o mestrado sem fazer especialização, ok? E na grande maioria das vezes, as especializações elas são pagas. Então, meu conselho para você é, se você quer realmente muito fazer um mestrado e tá pensando, poxa, eu acho que eu devo fazer uma especialização antes. Analisa se ela é fundamental, se ela é imprescindível. Se não for, pega esse valor que você iria investir numa especialização, que normalmente é muito mais barato que um mestrado. Você tem especializações aí, dependendo da instituição. Principalmente no campo do ensino, de 180, 200, 250 reais, até às vezes mais em conta. E você pega esse valor para você investir num curso de língua instrumental, ou para aprender mais a língua portuguesa, para você fazer uma escrita mais assertiva, ou de repente, sei lá, em alguma área que você tenha dificuldade. Então investe isso aí em livros, investe esse valor que você está desembolsando para pós-graduação, investe para você fazer um bom projeto de mestrado e você ingressar direto no mestrado, porque o retorno do mestrado ele é infinitamente superior ao retorno da especialização, tanto no tocante a, vamos dizer, ao know-how social que você vai desenvolver, que você vai ter, a respeitabilidade socialmente falando, como também no caso de benefício pecuniário financeiro. A especialização, o benefício dela é muito menor em relação, praticamente a metade em relação ao mestrado. O mestrado ele vai te dar um acesso maior a outros benefícios a longo prazo do que a especialização, tá? Então você pode fazer, mas analisa se ela é imprescindível ou se você pode pegar esse valor que você está investindo nela e fazer um investimento para que você possa realmente participar de um mestrado, um doutorado e ser aprovado, claro, e de preferência numa instituição pública. Então a gente falou com relação à insegurança, falou como a questão de definir o tema, falamos sobre a prova de línguas, falamos sobre a escolha do orientador, falamos sobre pós-graduação, lato sensu, que você pode pensar aí, falamos sobre o barema, falamos sobre 7 dores, na verdade 8, quase 9, né, porque a gente falou da pós também, e que eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês no tocante a ser mais um passo que vocês estão dando aí nesse caminhar,
tá bom? Então eu queria saber se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema. Tem alguém que tem alguma pergunta e queira fazer, pode fazer. Desde já eu agradeço a todos vocês e todas que participaram aqui. Obrigada, Camila. E na próxima sexta-feira, nós tivemos um atraso. Hoje era para começar às 20h57, acabamos começando a quase 8h40. Então, me perdoe, me desculpem. O dia hoje foi muito corrido. E teve médicos e tal. E a gente acabou começando atrasado, tá? Mas eu prometo para vocês que na sexta-feira a gente vai começar no horário. Vamos ter outra live na sexta. E na sexta, ou amanhã ou na sexta, eu já divulgo quais serão os nossos 7. Nosso 7 aqui vai ter tudo de 7. São 7 lives, 7 passos, 7 caminhos, 7 estratégias, tudo 7 aqui, tá bom? E uma dessas lives, eu não sei se eu já consigo na sexta ou se só na quarta que vem. Eu não sei se eu já consigo trazer para vocês esses 7 documentos imprescindíveis que vocês precisam ter para fazer uma boa seleção. E para finalizar, eu queria contar uma história bem curtinha para vocês. E eu queria fazer um combinado com vocês. Tragam 2 pessoas na próxima live, na próxima sexta-feira. Quem promete que vai convidar pelo menos 2 pessoas para estar aqui na sexta-feira que tenham esse mesmo intuito. Prometam aí que eu vou fazer um print para ver quem é que prometeu e se cumpriu na sexta-feira. E também não esqueçam, no link da minha bio tem o link para... No link da minha bio não, na minha bio tem o link para acessar o grupo VIP, que é um grupo que eu tô colocando material, colocando informação escrita, né? Obrigada, Ana Paula, eu vou cobrar para vocês sobre essa temática de escrita acadêmica, mestrado, doutorado, melhoria de escrita, enfim, vários materiais. A gente vai começar com mais ênfase a partir da semana que vem, mas todo mundo já está recebendo alguma coisa lá. E aí eu queria contar uma historinha para você. Tinha um pescador, né, que depois que ele terminava a pescaria dele, ele começava a recolher as estrelas do mar e jogar para dentro do mar. E ele fazia isso todos os dias. E aí chegou uma pessoa e falou para ele, mas por que você faz isso todo dia? Elas nem sabem que você existe, né? E aí ele disse, elas não sabem que eu existo, mas se eu tiver feito, se eu fizer diferença para uma delas, se uma delas sobreviver por conta dessa minha atitude, eu já me sinto feliz. E como eu não sei quais delas vai sobreviver, então eu continuo jogando todas as que eu puder. Então essa é a minha mensagem para vocês, para finalizar a nossa live. Se eu fiz ou fizer diferença na vida de uma pessoa, se eu conseguir fazer com que essa pessoa vire a chave e diga assim, nossa, através daquela live eu consegui ter motivação para começar a escrever meu projeto. Pode ser projeto de mestrado, doutorado, gente, pode ser projeto em outra área. Eu falo aqui do mestrado, doutorado porque é onde eu tenho expertise. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser aquele projeto de emagrecer que você tem guardado aí, todo dia você diz, vou tentar, né? Quem tenta não consegue, só consegue quem faz. Então, que vocês possam realmente pensar aquilo que vocês querem, qual o projeto, qual a proposta que vocês querem para vocês, para melhorar a vida de vocês. O mestrado e doutorado fez toda a diferença na minha vida, mudou a minha vida completamente. Não somente no sentido financeiro, não somente no reconhecimento profissional, não somente no benefício que eu pude dar a partir das conquistas que eu tive para minha família, não somente isso, não somente eu estar hoje ministrando aulas na Federal, que era o meu sonho. Juntando tudo isso, mestrado, doutorado, foi um divisor de águas na minha vida e eu agradeço muito a Deus porque eu consegui. Mas eu consegui porque eu corri atrás, eu decidi que eu queria fazê-los. Então, se você decidir também que quer fazer qualquer coisa, qualquer projeto na sua vida, vá em frente. O importante é você manter a sua honestidade, a sua integridade e os seus valores. Não abra mão dos seus valores. Da mesma forma que eu disse, não abra mão de fazer uma pesquisa naquilo que você gosta. Porque para fazer uma pesquisa que está na moda, ou porque fulano e beltrano disse para você fazer, faça aquilo que você ama, que você gosta, que lhe dá prazer. Porque o processo, muitas vezes, ele é árduo. Então, o palco,
A finalização todo mundo vai ver, mas o processo, os bastidores só você vai ver. Então a melhor coisa que tem é você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, tá bom? Então, um beijo para todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva. Vocês podem. Obrigada pelos corações, obrigada pelos compartilhamentos, obrigada pela presença. E vocês podem dizer para os colegas de vocês que eles podem assistir essa live, tanto essa quanto a da semana passada. Ficam por uma semana, depois elas vão sair do ar, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Paula. Quem que tá mais aqui? Isa, Isis, Marcela, Ju, Eve, Adelson, Jéssica, Claudiane, né, na verdade, Laine, e todos vocês que entraram e ficaram comigo até agora. Um beijo grande, Deus abençoe, e até sexta-feira eu conto com vocês, tá bom? Um abraço grande.